Alguns livros antigos carregam mistérios tão profundos que, mesmo após séculos, continuam desafiando nossa compreensão. Alguns permanecem trancados em cofres como relíquias preciosas da humanidade, enquanto outros, como o enigmático livro de Sagres, jamais foram decifrados e serem como verdadeiros quebra-cabeças históricos. Há ainda aqueles compostos quase inteiramente por símbolos e ilustrações, como os códices mágicos, cuja interpretação depende de desvendar o significado oculto em cada imagem, muitas delas ainda sem explicação. Neste texto, vamos explorar 7 obras fascinantes da antiguidade que, apesar de inúmeras análises realizadas por especialistas de diferentes áreas, guardam segredos que resistem ao tempo. Antes de mergulharmos nos detalhes, vale lembrar que acompanhar novos conteúdos sobre esses temas pode ser enriquecedor. Agora, vamos conhecer cada uma dessas obras intrigantes. Primeiro, e o Códice Maia do México, um manuscrito pré-colombiano originário da região Maia, um dos únicos 4 documentos desse povo que chegaram a Atnos e o único preservado nas Américas. Durante muito tempo, foi chamado de Códice Grolier, em referência ao Clube de Bibliófilos de Nova York que o abrigou, e também de Códice Sáenz, em homenagem a Josué Sáenz, seu primeiro proprietário mexicano. Somente em 2018, o Instituto Nacional de Antropologia e História do México oficializou seu nome atual. Sua primeira aparição pública ocorreu na década de 1960. Em 1971 foi exibido na exposição O Escriba Maia e seu Mundo, realizada no Grolier Club. O códice contém apenas um fragmento de um almanaque dedicado aos movimentos do planeta Vênus e originalmente possuía 20 páginas, das quais as 8 iniciais e as 2 finais se perderam. Cada folha mede cerca de 12,5 centímetros de largura, com a mais alta alcançando 18,9 centímetros. As linhas vermelhas na parte inferior das páginas sugerem que o documento era bem maior, com espaço reservado para textos abaixo das ilustrações. Se completo, poderia ter chegado a 250 centímetros, tamanho semelhante ao do Códice de Dresden, conservado na Alemanha. Desde sua descoberta, a autenticidade do manuscrito foi questionada. Josué Sáenz, seu primeiro dono, afirmou tê-lo adquirido na década de 1960 em uma caverna no estado de Chiapas, junto a uma máscara de mosaico e outros objetos pré-colombianos. Ele o emprestou ao Grolier Club e, mais tarde, o doou ao México. No entanto, a forma como o códice surgiu, fora dos métodos tradicionais da arqueologia, levantou suspeitas desde o início. A primeira análise por datacal por radiocarbono, realizada em 1972, indicou que o documento datava de entre os anos 290 e 350 DC. Em 2007, o Instituto de Física da Universidade Nacional Autônoma do México realizou testes não-destrutivos e identificou a presença de paligorskita, um mineral usado na tinta maia, situando a criacal do códice entre os séculos XI e XII. Outro estudo, em 2012, apontou para o período entre 1257 e 1492. Análises posteriores confirmaram que o papel diamante e os pigmentos eram contemporâneos, além de revelar que ambos os lados das folhas eram preparados com uma camada de gesso ou carbonato de cálcio para criar uma superfície adequada à escrita. Atualmente, aceita-se que o códice foi produzido entre 1207 e 1554, tornando-se o documento mais antigo preservado no México e o livro mais antigo das Américas. Ele está guardado no cofre da Biblioteca Nacional do País. Cada página do manuscrito apresenta uma divindade pré-colombiana voltada para a esquerda, acompanhada de uma coluna de símbolos repetidos que representam dias. No topo, números registram os dias do ciclo de Vênus, combinando o sistema de pontos usado em Oaxaca e no centro do México com a notacal maia de barras e pontos. Para os maias e outros povos mesoamericanos, Vênus era uma entidade guerreira e ameaçadora. Seu ciclo era dividido em 584 dias, 90 de invisibilidade na conjuncal superior, 250 como estrela vespertina, 8 de invisibilidade na conjuncal inferior e 236 como estrela matutina. 5 ciclos de Vênus equivaliam a 8 anos solares de 365 dias, o que permitia interpretar coisas numerológicas complexas. Na primeira página, aparece Shak, deus da chuva, capturando um prisioneiro. A segunda traz Kimish, uma divindade associada à morte. O deus da terceira página ainda não foi identificado, enquanto a quarta repete Shak em outra cena de captura. A quinta mostra uma divindade solar incendiando um templo com uma lança. Na sexta, um deus da morte, provavelmente Apush, empunha uma faca gigante e decapita outra figura pelos cabelos. A sétima página traz uma divindade enigmática e a oitava, um deus pássaro com atributos de outras entidades. A nona apresenta uma figura ligada ao milho, e a décima provavelmente representa Uxiopo I,
Deus da escrita e do conhecimento. Outra obra intrigante e um manuscrito hebraico que afirma revelar o paradeiro da Arca da Aliança, mencionando onde estariam escondidos os tesouros do Templo de Salomão. Diferente da aventura retratada no cinema, o texto não fornece uma localização exata, declarando que a arca e outros objetos sagrados só serão revelados com a vinda do Messias, permanecendo inacessíveis a qualquer caçador de tesouros. Segundo relatos históricos, o Templo de Salomão, o primeiro Templo de Jerusalém, foi destruído pelo rei babilônico Nabucodonosor II no século VC. A Arca da Aliança, que guardava as tábuas da lei, desapareceu desde então. O documento em questão, chamado Tratado dos Vasos, sugere que os tesouros foram ocultados por levitas e profetas. Ele aparece no capítulo 11 do livro Mecamelech, publicado em 1648, mas não revela o local exato da arca. O texto descreve os tesouros de forma poética, como as 77 tábuas de ouro que brilhavam como o sol e a lua, supostamente provenientes dos muros do Jardim do Éden, revelados a Salomão. A cópia mais antiga confirmada do tratado data de 1648, impressa em Amsterdã. Em 1876, o estudioso Adolf Neubauer publicou outra versão do manuscrito praticamente idêntica à versão de 1648. O autor do texto provavelmente não tinha intenção de revelar a localização real dos tesouros ocultos do Templo de Salomão, mas sim de compor uma obra de ficção baseada em diferentes lendas. Ele recorre a métodos tradicionais de exegese das escrituras para deduzir onde esses tesouros poderiam ter sido escondidos. Porém, como observa o professor James da Vila, da Universidade de St. Andrews, o primeiro a introduzir o livro em inglês, o texto parece tratar a história como uma narrativa de entretenimento, algo como um dia prático para encontrar os tesouros perdidos. O relato apresenta coincidências surpreendentes com o rolo de cobre dos manuscritos do Mar Morto. Sua estrutura, no entanto, é confusa. No prólogo, afirma-se que Shemur, o levita, um personagem não mencionado em nenhum outro texto bíblico, e seus companheiros esconderam os tesouros. Mais adiante, porém, o manuscrito menciona que os objetos estavam sob a custodia de Yamashirada e outros anjos, ou que teriam sido ocultados por eles. Suspeito que o autor reuniu diversas lendas sem se preocupar muito com a coerência, explica da Vila. O rolo de cobre, datado de cerca de 1900 anos atrás, compartilha semelhanças notáveis com o tratado, como a referência a vasos e utensílios feitos de ouro e prata. É possível que o autor do Tratado dos Vasos tenha tido a mesma ideia de registrar uma lista de tesouros em metal, talvez inspirado por alguma antiga tradical de gravar informações importantes em placas metálicas, acrescenta o pesquisador. 3. Popol Vuh, que significa livro do conselho na língua quiche, e uma compilação de mitos, lendas e histórias do povo maia quiche, a etnia mais numerosa da atual Guatemala. Considerado um livro sagrado, ele preserva grande parte da sabedoria e das tradições dessa cultura, estabelecida principalmente na região que hoje corresponde ao território guatemalteco. Trata-se de um compêndio abrangente que aborda aspectos religiosos, mitológicos, astronômicos e históricos, narrando desde a origem do mundo e da humanidade até os fenômenos naturais e as migrações dos povos quiches. O texto que conhecemos hoje está preservado em um manuscrito bilíngue, quiche e espanhol, preparado pelo frei dominicano Francisco Ximenes entre 1686 e 1722, que se identificou como seu tradutor. Acredita-se que a versão original em quiche tenha sido escrita em meados do século XVI por um autor anônimo, que também não mencionou suas fontes. Ximenes transcreveu e traduziu o texto em colunas paralelas, uma em quiche e outra em espanhol, e mais tarde elaborou uma versão em prosa, incorporando os primeiros 40 capítulos do Popol Vuh em sua História de la Província de Santo Vicente de Chiapalipsium, Guatemala, iniciada em 1715. Debates sobre sua autenticidade. Os primeiros estudiosos acreditavam que o Popol Vuh havia sido redigido em língua quiche com caracteres latinos, a partir da tradical oral dos séculos XVI e XVII. No entanto, as genealogias de figuras históricas do período pós-conquista sugerem que a obra, em sua forma atual e posterior à chegada dos espanhóis. O pesquisador René Acuna e outros especialistas questionam se o conteúdo do livro reflete genuinamente a cultura maia, argumentando que se trata de uma obra concebida sob influências ocidentais, e um texto estruturado com conceitos europeus, cuja unidade composicional indica a presença de um único compilador, não de um narrador nativo espontâneo, afirma Acuna. Essa teoria se baseia em erros de transcrição que revelariam um domínio imperfeito da língua quiche por parte de Ximenes, além das semelhanças com o Gênesis bíblico, o que levanta suspeitas de uma possível intervenção clerical com fins de aculturação. Alguns estudiosos, como o antropólogo Ricardo Lopes,
Paul Allen e questionam a existência de um manuscrito original pré-colombino, sugerindo que o Popol Vuh foi elaborado a partir da tradição oral. O livro não apresenta divisões temáticas claras, e a organização atualmente adotada foi introduzida em 1861 pelo abade e arqueólogo Francis Charles Etienne Brasseur de Bourbourg, com o objetivo de facilitar o estudo e a análise comparativa. Como observa o escritor e historiador guatemalteco Adrian Recinos, o manuscrito original não possui capítulos ou partes, o texto flui de forma contínua do início ao fim. Como a versal de Brasseur de Bourbourg e a mais difundida, ela serve de referência para leitores que desejam realizar estudos comparativos entre as diferentes traduções. Popol Vuh narra a criação do mundo pelos deuses, destacando a história dos irmãos gêmeos Unapu e Spalanqui, heróis que enfrentam os senhores do submundo, Xibalba. Também descreve a formação dos primeiros homens, feitos de milho, a origem da humanidade e sua permanência em Tulanzuyua, as migrações dos povos quiches e a fundação da cidade de Gumarcaj, além de apresentar uma detalhada lista de gerações e linhagens. 4. Evangelho de Judas. O Evangelho de Judas e um texto gnóstico não reconhecido pela Igreja Católica, estruturado como um diálogo entre Jesus de Nazaré e Judas Iscariotes. Com conteúdo teológico associado ao século II, acredita-se que tenha sido composto por cristãos gnósticos dessa época, possivelmente antes do ano 180 DC. A única cópia conhecida do documento, escrita em copta, foi datada por carbono 14 entre os anos 220 e 340 DC com uma margem de erro de cerca de 60 anos, sugerindo que se trata de uma cópia de uma versão anterior, provavelmente redigida em grego. Ao contrário dos 4 evangelhos canônicos, os quais Judas traz Jesus por dinheiro, o Evangelho de Judas apresenta o apóstolo como um seguidor que age sob as instruções diretas de Cristo. Segundo o texto, os demais discípulos não compreenderam o verdadeiro Evangelho, revelado apenas a Judas, descrito como o único pertencente à geração santa. A estudiosa bíblica April de Koenig, no entanto, contesta essa interpretação, argumentando que o texto foi escrito por um grupo gnóstico setilano como uma parodia, retratando Judas não como um herói, mas como um demoníaco. A primeira tradução para o índice foi publicada em 2006. O manuscrito foi descoberto nos anos 1970. Próximo à obra, inclui um feitiço para abrir a porta do céu e invocar espíritos protetores, além de instruções detalhadas para preparar amuletos com ingredientes como mel, leite e ervas específicas. Um dos encantamentos mais curiosos e destinado a curar a icterícia negra, uma infecção bacteriana que causava febre alta e escurecimento da pele, descrita no texto como obra de demoníos. Os autores explicam que, embora a medicina moderna identifique a doença como leptospirose, os egípcios antigos acreditavam que sua origem era sobrenatural, exigindo rituais de purificação e invocações aos deuses Top e Isis para afastar os espíritos malignos. Codice também traz receitas para atrair o amor, como um feitiço que envolve escrever o nome da pessoa desejada em um pedaço de linho e queimá-lo enquanto se recita uma fórmula específica. Outro ritual promete sucesso nos negócios. O praticante deve desenhar um símbolo sagrado em uma folha de papiro, envolve-la em um pano vermelho e enterra-la sob a soleira da porta de um mercado. Os estudiosos destacam que muitos desses procedimentos combinam elementos da tradição mágica egípcia com influências greco-romanas e até mesmo judaicas, refletindo a diversidade cultural do Egito no período copta. A datacal do manuscrito, entre os séculos 7 e 8, coincide com um período de intensa produção de textos mágicos no Egito, quando o cristianismo já estava estabelecido, mas práticas pagas ainda persistiam. O livro foi encontrado em fragmentos, mas sua estrutura original sugere que era um guia prático para sacerdotes, curandeiros ou até mesmo leigos que buscavam soluções para problemas cotidianos. Uma das páginas mais bem preservadas contém um diagrama circular com nomes de anjos e demônios, acompanhado de instruções para selar um espírito dentro de um objeto, como um anel ou uma pedra, garantindo seu controle. Os pesquisadores ressaltam que, embora muitos dos feitiços pareçam supersticiosos, alguns deles têm paralelos surpreendentes com práticas médicas da época. Por exemplo, o tratamento para a icterícia negra inclui recomendações como banhos de ervas e dietas específicas, que podem ter tido algum efeito terapêutico real. Além disso, o uso de palavras de poder, sequências de sílabas consideradas sagradas, reflete a crença de que o som e a pronúncia correta eram essenciais para ativar a magia. Esses elementos mostram como a fronteira entre religião, medicina e ocultismo era fluida no Egito Antigo. O manuscrito faz parte de uma coleção maior de textos coptas descobertos no século XIX, muitos dos quais ainda guardam tradução completa. Sua importância reside não apenas no conteúdo mágico,
mas também na luz que lança sobre a vida cotidiana e as crenças populares de uma época em que o cristianismo convivia com tradições mais antigas. Para os estudiosos, o Manual do Poder Ritual e uma janela para entender como as pessoas lidavam com o desconhecido, buscando controle sobre forças que, na visão delas, governavam o mundo invisível. Para enfeitiçar alguém, era necessário pronunciar uma fórmula mágica sobre dois pregos e, em seguida, cravá-los no batente da porta da vítima, um à direita e outro à esquerda. Esse ritual parece ter origem nos setianos, um grupo que reverenciava o número 7, associado ao terceiro filho de Adão e Eva, Sete. O códice traz diversas invocações que mencionam Jesus, o que levou os pesquisadores a datá-lo entre os séculos 7 e 8, período em que grande parte da população egípcia já havia se convertido ao cristianismo. No entanto, algumas passagens revelam influências claras dos setianos, uma seita que floresceu no Egito durante os primeiros séculos da Era Crista e que atribuía um significado especial ao número 7 e à figura de Sete, considerado por eles um ser divino. Entre as invocações mais intrigantes do manuscrito, esta referencia a uma entidade chamada Bacto-Kra, cuja identidade permanece obscura. Um trecho do texto diz: "Eu te agradeço e te invoco, Bacto-Kra, o grande, que eres digno de toda a confiança, senhor das 49 espécies de serpentes." Essa figura, descrita como ambivalente, era vista tanto como um poder supremo quanto como um governante das forças do mundo material. Como observou o historiador David Schaumburger, Bacto-Kra representava uma divindade capaz de transitar entre o caos e a ordem, um ser que personificava a dualidade entre o sagrado e o profano. Os registros históricos mostram que a igreja considerava os setianos hereges, e por volta do século 7, o grupo já havia desaparecido ou estava em declínio. Quanto à autoria do Manual do Poder Ritual, as evidências sugerem que foi produzido por praticantes do sexo masculino, possivelmente sacerdotes, monges ou magos. No entanto, como ressalta a pesquisadora Sarah Quart, isso não impediria que mulheres também utilizassem o manuscrito. Tenho a impressão de que havia praticantes de rituais fora das estruturas clericais, mas a verdade é que não sabemos exatamente quem eram. Naquela época, ninguém queria ser rotulado como mago, então as fronteiras entre o sagrado e o oculto eram fluidas, explica a origem do códice também e envolta em mistério. A Universidade Macquarie, na Austrália, adquiriu em 1981 de Michael Fackelmann, um comerciante de antiguidades com sede em Viena. Contudo, não há registros sobre como Fackelmann obteve o manuscrito. A análise paleográfica aponta para uma procedência do Alto Egito, possivelmente nas proximidades de Hermópolis, uma região conhecida por seu sincretismo religioso. Atualmente, o documento está sob a guarda do Museu de Culturas Antigas da Universidade Macquarie, em Sydney. O livro de Linho de Zagreb, também conhecido como o Livro de Sangue ou Livro de Agrão, e um dos mais fascinantes testemunhos da cultura etrusca. Escrito em língua etrusca sobre um rolo de linho, trata-se do mais extenso texto conhecido nesse idioma, com cerca de 230 linhas e aproximadamente 3.000 palavras, das quais apenas 1.200 são legíveis. Sua descoberta ocorreu em 1850, durante escaracolhas conduzidas pelo arqueólogo croata Mijajo Klovic na cidade de Osor, na ilha de Kris, na atual Croácia. O manuscrito foi encontrado entre os restos de uma tumba etrusca, o que levou os estudiosos a especularem sobre sua possível conexão com rituais funerários. Datado do século e o livro de linho foi redigido com tinta vermelha e preta em uma peça de tecido dividida em 24 secões retangulares, organizadas em 12 colunas verticais. Originalmente, o linho serviu como invólucro para uma múmia feminina, prática comum no período helenístico. Estima-se que cerca de 60% do texto tenha se preservado, embora as 3 primeiras colunas estejam quase completamente perdidas. O nome pelo qual o manuscrito é conhecido hoje deriva da cidade de Zagreb, onde foi depositado no Museu Arqueológico da Croácia após ser transportado junto com a múmia. Os primeiros estudos sobre o texto remontam ao final do século XIX, e desde então, sua interpretação tem desafiado os especialistas. A disposição do conteúdo sugere um calendário ritual, com 2 colunas paralelas que se assemelham às páginas de um códice. A tinta preta foi usada para o texto principal, enquanto a vermelha destacava títulos e passagens de maior importância. Presume-se que o linho era dobrado em formato de acordeal, um método conhecido como codex, amplamente utilizado na antiguidade. Embora a língua etrusca permaneça em grande parte indecifrada, alguns fragmentos do livro de linho oferecem pistas sobre seu propósito. Palavras como Deus e sacrifício foram identificadas, reforçando a hipótese de que se tratava de um guia para cerimônias religiosas. O texto repete fórmulas e expressões, o que indica um caráter litúrgico. Os rituais descritos parecem ter sido realizados em espaços abertos, como colinas, rios e cemitérios, longe dos centros urbanos. 2 datas se destacam no calendário:
18 de junho e 24 de setembro. As 5 primeiras colunas do manuscrito provavelmente descrevem ritos preparatórios para o mês de junho, enquanto as 7 colunas restantes abrangem cerimonias realizadas entre junho e fevereiro. Apesar desses avancos, o livro de Linho de Zagreb continua sendo um enigma linguístico e cultural, desafiando os estudiosos a desvendar os segredos de uma civilização que, embora desaparecida, deixou marcas profundas na história do Mediterrâneo.